Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Você sabe como é que é, né? A gente fica olhando as outras janelas e fica inventando histórias de muitas pessoas, né? Mas o pior é que tem gente que prefere acreditar. Cala a boca, não te perguntei nada. Sai daí, não é? Não, rapaz, tem gente que prefere acreditar em certas fuleiragens. É bem legal se pegar o artigo do Pasolini sobre os vagalumes, porque é um artigo pequenininho, né? Mas como se ele fosse pleno assim de consequências, como ele estava inspirado ali naquele artigo. E o que que ele fala assim em resumo, né? Ele fala o seguinte, que antigamente existiam vagalumes na Itália. Você tinha um fascismo, mas você podia fugir para os campos, estar nos lugares não urbanizados e ver os vagalumes. E ali você, né, ele no caso, né, lia Dante, recitava Dante, estava com os amigos, bebedeira e tal, né, assim, um lugar lúdico, com toda a opressão do regime fascista, do Mussolini, etc. É como se você tivesse uma linha de fuga. E aí, quando ele chega na década de 70, ele vai falar que o neocapitalismo, ou seja, o regime que apareceu depois do fim do fascismo, ele ainda é mais controlador, ainda é pior do que o próprio fascismo. Você já não tem, os vagalumes foram apagados, nem tanto pela poluição ambiental, mas pelos holofotes da mídia, dos holofotes do poder. Os holofotes do poder apagam os vagalumes. Então, nesse espaço, como é que você vai conseguir ter, né, esse momento, ou esses momentos idílicos, ou momentos lúdicos, ou momentos criativos, o que seja. Ou seja, o que que ele está apontando ali como sintoma de uma época é algo que o Foucault estava dizendo na época da passagem da antiga governamentalidade, que era apoiada ainda no soberano, né, no que tinha poder de vida ou de morte sobre os outros, para o biopoder, que é um poder mais técnico. Tu vê que ele vai remontar ali ao século XVIII, o surgimento da estatística, né, o controle por dados. Já lá atrás, o livro Anti-Maquiavel. Por que Anti-Maquiavel? Porque é contra o príncipe, contra essa pessoa, porque na verdade o que manda é a ciência. Então isso vai se formando na modernidade e no pós-guerra se consolida, ou seja, esse fim do governo pessoal, né? Do soberano, o fim do soberano. O soberano ele acaba, né? Ele se esvai, aí, como aquela imagem da palavra e das coisas, né? A palavra e as coisas. Né? O rosto do homem desenhado na areia, né? Que se apaga, o homem acaba, o homem não existe, o homem enquanto figura. Isso é curioso também, porque tu vai ver o Sérgio Buarque de Holanda pintando a figura do tirano na pele do Pedro II, do Império à República, que tem aí uma sincronia com o que o Gabriel Garcia Marques estava escrevendo sobre o ostracismo do Bolívar, né, no Ninguém Escreve ao Coronel. Ou seja, o que eles tinham em mente ali naquela década de 70, mesma década de 70 do Pasolini, mesma década de 70 do Foucault. Mostrar que os governos autoritários estavam em declínio. No Brasil, quer dizer, na América Latina, na Europa, em todos os lugares, substituídos por esse neopoder aí, neocapitalismo, na verdade, esse outro poder, o neoliberalismo, que é um governo mais técnico. Também o Dias Gomes, né, com Bem Amado, também essa caricatura do governante e tal, ou seja, esse governante carismático, autoritário, caudilhesco, como se já não fosse mais a época dele. Ou seja, o Pasolini, né, o artigo dele sobre o vagalume,
mostra, né, o que ele chama de mudança antropológica fundamental, ou seja, ele está contando a história dos tempos, a história do tempo presente, assim, né, mostrando o que seria então o passado, né? Então vamos resgatar o passado. Então, quando o Pasolini tenta figurar os povos, fazer de novo com que os povos estrelem, né, na mídia, no cinema, na cultura, tentar resgatar a linguagem, essa linguagem que está sendo a linguagem, os costumes e tudo que está sendo absorvido, está sendo massacrado pelo neocapitalismo. Quando ele faz esse trabalho de resgate dos povos, ele está fazendo um trabalho de historiador de escavação arqueológica. Então, acredito eu que os filmes do Pasolini são filmes de história também. Ele não é historiador, ainda bem, né? Mas com certeza os filmes dele servem muito mais para se estudar a história do que caminhões e caminhões de livros de história. É isso.